Olá, eu sou Gustavo Carré e esse é o PDV. Tem histórias que vale a pena conhecer. Nesse episódio, eu e a Fernanda Vasconcelos conversamos com o Jean Makdissi, CEO da Intima Store, empresa cuja história é um destes exemplos que servem de inspiração. Tudo começou há mais de 50 anos, quando o empresário libanês Jean Makdissi, pai do nosso entrevistado de mesmo nome, se instalou no Brás, vendeu roupas, criou a sua própria confecção e se tornou um distribuidor. Nessa época, como dá para imaginar, o negócio era super tradicional. Mas o que tornou a Intima Store um reconhecido caso de inovação aconteceu bem depois, nos anos 2000. Muito antes do boom do e-commerce e da pandemia, a empresa, liderada pelo filho, enxergou nas vendas online um caminho concreto. Varejista experiente, Jean também comenta os desafios da gestão de estoques, ruptura e logística. E ao avaliar o atual momento do mercado, aconselha: nunca perca o foco no longo prazo. Jean, é um prazer ter você aqui com a gente, além de um amigo de viagens para a NRF, um profissional incrível que tem muita experiência no varejo, desde a barriga no balcão, como a gente gosta de dizer, até a potência de um e-commerce super bem sucedido, que é a Intima Store. E eu queria começar para entender a sua história no ramo, que eu acho que em grande medida se confunde com a história da Intima Store, né? Conta pra gente como tudo começou e como é que vocês chegaram hoje ao varejo online com esse sucesso todo. Poxa, Gustavo, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, né? Um amigo que o varejo me deu. Muito bom, vamos direto ao assunto, né? Realmente o varejo nos dá essas oportunidades e o comércio ele está dentro da nossa família porque, como você disse, eu nasci comerciante, filho de comerciante, né? Comerciante então meu pai é daquelas histórias típicas de libanês que chega no Brasil com a mão na frente e outra atrás, e através do comércio ele vai fomentando a vida dele, né? Ele começou comprando roupa no Brás, comprando roupa no Bom Retiro, vendendo nas feiras do Ipiranga, até que ele decidiu se estabelecer no Brás, né? E ali em 1966 ele fundou a Cleutex, que é a empresa que nós temos, com o mesmo CNPJ até hoje, né? Já tem mais de 50 anos que estamos nessa trajetória. Meu pai ele tinha uma confecção de roupas e ele tinha mudado o negócio dele, tinha achado um nicho no mercado que era a distribuição de moda íntima, né? As indústrias de moda íntima estavam muito sedentas por pontos de distribuição e o Brás era estratégico para esses planos, né? E eu lá, com os meus 20 anos, estava chegando ao fim da minha faculdade de administração de empresas, a internet estava começando a dar os seus primeiros passos, o e-commerce estava começando a surgir, né? Então eu olhava aquilo e eu falei, poxa, tem tudo a ver, né? Porque futuramente as pessoas vão conseguir fazer as suas compras sem necessidade de se deslocar e vão comprar via e-commerce. Isso vai ser muito bom, porque, poxa, a pessoa tem uma despesa para vir até o Brás, ela tem a violência que ela tem que enfrentar, o trânsito que ela tem que enfrentar, todos os custos. Poxa, se eu conseguir colocar isso lá para ela, na localidade dela, e ela conseguir fazer a compra dela de forma remota, é um baita de um serviço que eu vou estar prestando a ela e, consequentemente, então, isso aqui vai poder pavimentar os próximos 35 anos de história da Cleutex, né? Em que momento, assim, dessa trajetória, a parte das vendas online começaram a ter representatividade dentro do negócio geral da Cleutex? Sim. Em 2001, a gente rebatizou, né, a marca comercial e adotamos o Intima Store, né? A Intima Store, então, nasce em 2001 como uma marca fantasia. A Cleutex, que é a razão social, permanece até hoje, e Intima Store, então, já tem 21 anos, né? Estamos ficando velho, né? E aí, os negócios, assim, a gente foi realmente, o e-commerce ele foi trabalhando como um suporte por muitos anos, né? Mas em 2012, a gente tomou a decisão de encerrar a confecção.
a gente olhou, a gente tinha uma confecção média, né? E confecção média no Brasil sofre muito. Ou você é pequenininho e vai driblando, né, as situações e com custo fixo baixo e tudo mais, ou você é grande para diluir os seus custos fixos. Então, diante daquele cenário, eu me preocupei e falei, não, eu acho que a gente tem que se concentrar no que a gente sabe fazer melhor, que é vender, né? Então, vamos aproveitar que a gente já tem um volume, vamos mandar fazer com a nossa marca, né? Então, a marca da confecção, a Luna Core, que é a nossa marca própria, a gente então passou a mandar fazer com a nossa marca e terceirizando então a produção. Neste momento, a nossa confecção, em tese, ficou ociosa, né? A gente fala assim, bom, a gente tem um prédio aqui ocioso agora, o que a gente vai fazer com isso? E já era conciliado na estratégia de que a gente então se dedicaria ao e-commerce. Faria o seguinte, olha, vamos virar todas as nossas energias que estavam voltadas à confecção, vamos jogar para o e-commerce. Então, a partir daí, o e-commerce começou a se consolidar como uma loja realmente vista como um canal de vendas, né? Como a nossa segunda loja. Na ocasião, 2012, a gente ainda só tinha uma loja, e aí passamos então a encará-la como a segunda loja do grupo, e ao mesmo tempo abrimos no prédio da confecção uma loja física também. Então, ficamos com 2 lojas físicas e a loja virtual. Isso em 2012 foi a virada que a gente pode dizer que começou a ter uma representatividade de 20% no negócio como um todo. Legal. Você ainda tem essas 2 lojas físicas hoje? Sim. Depois disso, né, a gente foi até 2019 com essa estrutura. Em 2019 nós abrimos uma terceira loja física na Rua Oriente, lá no Brás. Foi uma experiência muito positiva, né? A gente talvez provou o modelo do negócio e, consequentemente, então, percebemos que poderia ser um movimento de expansão, né? E em 2020 vem a pandemia, né? Então, o plano, que era justamente começar a abrir lojas físicas, veio ser alterado pela pandemia em 2020. Em 2020, quando começou a pandemia, obviamente aquele cenário de medo geral, né? Ninguém sabia o que ia acontecer, uma grande incerteza e tudo mais, nós não nos diferenciamos. Mas em cerca de 15 dias, o nosso e-commerce, que estava estruturado, começou a reagir de uma maneira muito forte, né? E a gente, com as 3 lojas físicas fechadas, em coisa de um mês, começamos a faturar mais do que antes, né? Quer dizer, a gente começou a ter um faturamento superior ao faturamento com as 3 lojas abertas. Porque quem estava preparado durante a pandemia, né, quem estava estruturado no e-commerce durante a pandemia, realmente colheu os frutos, né? Foi a primeira vez que meu pai parabenizou pela loja virtual. Ô, Jean, só para até assim, muitos dos ouvintes aqui conhecem o Brás, né? Para entender, a Intima Store vende no atacado e no varejo, ou só no varejo? Como que funciona a Intima Store online? A Intima Store online ela tem 2 canais, né? O intimastore.com.br é um canal voltado a varejo, consumidor final, e o intimastoreatacado.com.br é um canal voltado aos revendedores. Não tem, quer dizer, não tem um conflito de canal entre elas, você já deixou bem claro para onde vai cada um. Nós temos políticas diferentes, né? E a loja física ela também tem políticas diferentes. Como as nossas lojas físicas estão no Brás, a gente tem, e é comum no Brás ter os 2 preços, né, expostos. Então, o preço de atacado e o preço de varejo. É assim que a gente trabalha. Então, no pós-pandemia ainda, a gente acabou abrindo mais 2 lojas. Né? Abrimos mais 2 lojas no pós-pandemia e hoje, então, a gente trabalha com 5 lojas e a virtual. Um assunto que é fundamental e ouvindo a tua história a gente percebe que você passou por isso sem dúvida, é a questão da logística, né? Seja nas lojas físicas, no virtual e também nessa transição virtual que as pessoas comumente chamam de omnichannel, né? Você deve ter passado aí uns perrengues bravos, né? Não estou nem falando do período da pandemia, que a gente teve situações muito atípicas, mas na própria história da tua loja virtual, né? E que aí você deixa de ter, seja no atacado, seja no varejo, o cliente indo até você e você tendo que assumir
uma parte desse processo, que é colocar o produto dentro da casa do cliente ou dentro da loja do cliente, né? E certamente quem está ouvindo o nosso podcast, parte da nossa audiência pode estar passando por esses perrengues, né? Então, falando de logística, quais são as dicas que você pode nos dar e dar para a nossa audiência? Como é que a gente vai enfrentar esses desafios da logística no Brasil? A logística, ela está muito relacionada a volume, né? Então, uma vez que você tem volume, você hoje em dia, o mercado ele foi bastante aberto, ele está bem explorado, muitas empresas operando, né? Então, hoje a gente pode dizer que a gente tem bastante oferta. E quando você tem volume, você consegue negociar bem os contratos, você consegue achar bons parceiros e, de certa forma, ter mais controle. Quando você tem um volume menor, você acaba, especialmente quando a gente fala em e-commerce, fica muito na mão dos correios, né? Muito embora, nos últimos 2 anos, algumas novidades tecnológicas, né? Hubs de gateways de frete, empresas que fazem realmente contratos e revendem esses contratos, fazem contratos com todas as transportadoras, portanto, eles detêm o volume, né? E aí, consequentemente, ele te revende aquilo com uma margenzinha agregada ou simplesmente recebem comissão, né? Como marketplaces de frete. Isso veio também a facilitar bastante a vida nos últimos 2 anos, né? E isso foi um advento da pandemia. Então hoje é muito comum você passar pelas ruas e ver aquelas lojas que tem os logotipos, tanto do correio quanto de várias transportadoras, né? Que elas são hubs, recebem a mercadoria e redespacham, né? Quando você é grande, muito mais fácil. Você negocia melhor, você consegue ter poder de barganha. Normalmente, por exemplo, essas grandes empresas de varejo, a conta é positiva, né? A conta frete, ela acaba sendo até uma conta positiva, porque ele vai jogar com a entrega rápida, com a entrega econômica. Então, você quer receber rápido? Paga um pouquinho. Você quer receber de forma econômica ou frete grátis? Espera um pouquinho mais. Ou compra mais que eu te dou o frete, né? Ou faz o ticket médio mais alto. Então, é por aí. Eu acho que é muita negociação. Aproveitar agora esse momento que as feiras voltaram a ocorrer presencialmente, estar presentes em todas as feiras do evento, em todas as feiras e eventos, e, consequentemente, fazer networking, conversar, se apresentar, conhecer, e estar sempre pesquisando. Legal. Essa parte de logística tangencia muito a parte de gestão de estoques também, né? Que é muito interessante para a gente. Você tem alguma dica nesse sentido para tanto gestão de estoque quanto redução de perdas e rupturas? A gestão de estoque é olhar de dono, né? A gente tem que estar sempre muito atento, porque aquilo pode impactar no que é mais importante para a saúde financeira da empresa, que é o capital de giro. Então, tem que ter uma atenção bastante grande e aí estabelecer bons indicadores de desempenho, né, giro de estoque, índice de ruptura, no sentido de que a gente possa ter uma gestão que nos permita uma venda saudável sem a necessidade de um grande volume de estoque. É um elemento bastante importante, porque muitas vezes é fácil você vender muito com muito estoque, mas aí se você se descapitaliza e de fato acaba perdendo o seu fôlego financeiro, o seu capital de giro vai embora, você pode se enrolar. Ou né? Então dar grandes descontos para desovar e comprometer a margem, né? Quer dizer, você fica sempre nesse balanço, né? É verdade, exatamente. Então já diria, né? Margem baixa machuca, falta de caixa mata. Então... Mas não tem receita mágica, né? Não tem. E tem aquela outra frase que é: venda é vaidade, lucro é opinião, caixa é realidade. Então a gente tem que se preocupar com o dinheiro que nós temos em caixa. Antes da gente ir para a próxima, Jean, assim, eu queria até voltar na anterior, assim, porque a audiência gosta de dica. Agora, com o e-commerce, é bem fácil da gente entender que a Intimate Store está se destacando também, até por essas compras online. Mas antes, naquela época, eu vi uma palestra sua, né, assisti alguns vídeos que você gravou, você falando de pensamento de longo prazo, fidelização de cliente. Eu acredito que isso foi um pouco o segredo do sucesso no começo, não? Eu acho que a gente nunca pode perder isso de vista, né? Toda a nossa história é pautada no foco no longo prazo. Porque se a gente tomar
decisões focando no curto prazo, essas decisões podem nos comprometer o futuro, né? Então depende também muito do projeto que nós temos. Eu quando recebo uma empresa de 35 anos, eu desenho o meu projeto para mais 35 anos e não para os próximos 3, 4 anos, né? Hoje a situação ela mudou drasticamente, assim, a gente tem um momento muito desafiador, talvez um dos mais desafiadores aí de toda a história da empresa, né? Onde nós estamos enfrentando uma pós-pandemia, uma inflação acumulada aí nos últimos 2 anos de 40%, mudanças drásticas aí no equilíbrio de atração de audiência da internet, né? O Google mudou regras, os marketplaces mudaram regras, a população ela está muito voltada hoje em dia até para a parte de entretenimento, sair jantar fora, sair passear, viajar, né? E consequentemente uma parte da carteira, né, um share of wallet está sendo direcionado a isso e saindo um pouco do consumo. Na verdade, durante a pandemia as pessoas compraram muito porque os que não ficaram desempregados viram a receita, vamos dizer, viram a poupança aumentar, que a gente gasta menos ficando em casa, né? E aí o povo foi ao consumo. E tem também aquele fator recompensa, né? Preciso disso aqui. Exatamente. Você faz uma autoindulgência, né? Pô, não tô viajando, não tô isso, deixa eu me presentear com isso, com aquilo. Exato, não gasta com gasolina, não gasta. Então, sobrou dinheiro e as pessoas foram firmes para o consumo. E de uma certa forma consumiram o quê? Bens de consumo, né? Aqueles bens que não são duráveis, a roupa, por exemplo, equipamentos eletrônicos e tal. E aí agora meio que assim, você tá bem, seu armário tá recheado, comprei pijama pra caramba, comprei lingerie pra caramba, agora eu quero passear. Então tá um momento desafiador. Tô falando tudo isso porque se a gente pegar agora e se desesperar, começar a baixar preço, fazer promoção, meio que desvalorizar o produto por alguma forma, você pode estar comprometendo o futuro, né? Então ter um pouco de paciência, ter essa compreensão no longo prazo, olhar, poxa, mudou a forma de consumo, então eu também tenho que mudar a minha forma de oferta, porque se eu não estou conseguindo crescer por um lado, é porque também não estou sendo útil, né? Não estou conseguindo gerar um diferencial capaz de me destacar. Então, ser criativo e buscar outras maneiras e, eventualmente, ser capaz de fazer uma correção de rota, mas sem comprometer a visão de longo prazo. Sem prejudicar a marca, sem prejudicar a margem, enfim, que você baixar o preço é uma canetada. Para você reposicionar o valor depois, o cliente não entende, né? Você acaba fazendo downtrade mesmo. O cliente vai achar... Você vai ser comparado com marcas que não necessariamente estão oferecendo o mesmo nível de qualidade, né? E reconstruir a marca, a Fer, que é do marketing, sabe o tanto que é difícil, né? Você constrói tijolinho por tijolinho e para diminuir esse valor é muito rápido, né? Verdade. Jean, a gente entrevistou aqui o Thiago Baeta, eu estava até falando com o pessoal, foi no episódio 29, vale a pena ir lá conferir. A gente já está indo para 70 episódios já, parece que foi muito tempo, mas nem foi tanto, assim. E ele falou muito sobre como foi a ideia da Escola Superior de E-Commerce, como surgiu o projeto, eu sei que você está envolvido. Atualiza a gente aí, que já faz um tempinho que a gente conversou com ele. Como é que está o projeto, quais são as novidades, qual é o caminho que vocês estão trilhando aí agora? Está sendo realmente uma experiência maravilhosa. A gente já tem aí as primeiras turmas se formando, entregando seus trabalhos de conclusão de curso. Essa semana aí tivemos uma série de bancas de trabalho de conclusão de curso, todos aprovados até aqui, até agora, né? Tem que zelar por isso, porque pode acontecer de não passar e ter que refazer o trabalho e tudo, mas está sendo muito bacana. A gente tem 20 conselheiros muito ativos, né, que participam dessas bancas, profissionais super destacados no mercado, por exemplo, Rogério Salume, fundador da Wine, temos o Estélio Toda, um dos fundadores do Mercado Livre, e, enfim, gente muito boa que faz hoje parte do conselho da escola, e estamos com projetos agora para o ano que vem, ampliar essas linhas de curso, trazer as verticais, né, para entrar nas verticais de alimentos e bebidas, farma, moda,
beauty e auto. Então tem muita coisa para fazer aí e muito chão para a gente andar. É um projeto muito legal, com certeza tem muita coisa para crescer ainda. Exato, porque realmente o mercado ele é carente, né, Verdade. de conteúdo, e conteúdo focado e aprofundado, né? Então a gente tem uma responsabilidade muito grande. Eu costumo dizer que o varejo, ele molda quem nós somos, né? A nossa qualidade de vida, o nosso estilo de vida, ele está muito relacionado ao que nós consumimos. Então, o profissional de varejo tem uma responsabilidade muito grande e que muitas vezes não é dada a ele. Ou até ele mesmo não percebe, né? Não percebe, a gente não percebe, a gente acha que a gente está lidando simplesmente com compra e venda de produto, mas não, a gente está moldando a sociedade que nós temos, porque é através do consumo que a gente se entende, né? Que a gente se existe. O que a gente consome molda o que nós somos. Então olha a responsabilidade desses profissionais que estão relacionados a isso. É muito grande. Então a gente tem esse objetivo mesmo de formar cada vez mais profissionais sensíveis a isso, profissionais responsáveis, que ajam por propósito, né? Que ajam com um viés de tornar o mundo melhor. Para finalizar, já nossa pergunta clássica aqui do PDV. O que o varejo ensinou ao Jean Makdissi? Olha, é difícil de dizer porque o varejo é minha vida, né? Então, tudo que eu aprendi no varejo, porque ele está muito intrínseco na minha vida, né? O balcão, o brás, o comércio, aquela troca. Então, eu diria que tudo, né? O valor de você cumprir com o que você combinou, porque o que você planta hoje é o que você vai colher amanhã. É compreender que os caras que inventaram o alfabeto há 6.000 anos atrás, né, os fenícios, eles inventaram uma tecnologia à época, né, o alfabeto, para melhorar suas relações comerciais, assim como nós inventamos o eletrônico hoje em dia, que é o e-commerce. Mas no fim do dia, o que eles faziam 6.000 anos atrás é exatamente o que um varejista tem que fazer hoje. Ter uma solução eficiente, construir uma relação de confiança, empatia, respeito e, consequentemente, então, estabelecer uma relação de longo prazo com as pessoas, né? Onde você aí estabelece o bom do comércio. Então, foi isso que eu aprendi com o comércio, né? Seja correto, seja honesto, cumpra com o que você prometeu, deixe boas lembranças. Então é isso que o varejo me ensinou. Beleza. Muito obrigado então, Jean. Valeu, Jean, sensacional. O PDV é o podcast para te deixar por dentro do varejo e na trilha da tecnologia. O patrocínio é da InWave, a produção é da Fernanda Vasconcelos e o apoio técnico da SoulPods. Segue a gente para não perder nada. É isso. Até o próximo. Tchau.